A agonizante morte de Jair Bolsonaro, o descartável. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo, a brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Domingo, 6 de abril, eu gravo esse vídeo às 5 horas da tarde. E em mais uma tentativa em vão de se livrar da cadeia, Jair Bolsonaro convocou ato na Avenida Paulista para este domingo, 6 de abril. A manifestação na cidade de São Paulo ocorreu 3 semanas depois de um ato em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ambas as manifestações tiveram como mote a baboseira de anistia aos golpistas de 8 de janeiro. Ambas as manifestações foram um fracasso em mobilização. Ambas as mobilizações contaram com figuras da política que não dão a mínima nem para Bolsonaro, nem para os golpistas de 8 de janeiro. Eles estavam ali somente para tentar se vincular ao eleitorado mais conservador, em especial ao mais fanatizado em torno do nome de Jair Bolsonaro. O que o Brasil está vendo é o desespero de quem foi usado e está sendo descartado como um chiclete mastigado, ou como a gente diz aqui em Alagoas, um rolete de cana chupado. Bolsonaro se apega a atos de rua numa tentativa vã de fazer pressão popular para se livrar da condenação por tentativa de golpe de Estado. Nem que esses atos tivessem juntado milhões de pessoas, cada um deles, ele teria êxito nisso. Não faz diferença a quantidade de pessoas em manifestações convocadas por Jair Bolsonaro. Tanto fez se tiver 100 pessoas ou se tiver 1 milhão de pessoas. Ele já era. Ninguém liga mais para Jair Bolsonaro, exceto os fanatizados das bolhas da extrema-direita nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem. Gente, Bolsonaro sempre foi 2 coisas em toda a sua vida. Um péssimo militar, como afirmou inclusive Ernesto Geisel, um dos generais da ditadura de 1964, e um péssimo parlamentar, sempre compondo ali aquela gama de deputados que só servem para fazer volume nas sessões plenário da Câmara dos Deputados. Mas a partir das jornadas de junho de 2013, quando aquelas manifestações foram cooptadas para o golpismo e pessoas ligadas a militares das Forças Armadas começaram a plantar a semente de que era preciso uma intervenção militar na política brasileira, as altas cúpulas, ou parte dela, decidiu que precisava de um bode expiatório, um espantalho, para disputar a política nacional. Evidente que precisaria ser alguém relevante, alguém que fosse descartável, para que outros nomes mais confiáveis a esses militares ocupassem a política de maneira completamente naturalizada. E esse nome estava ali o tempo todo, prontinho, sem nada a perder. Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi lançado candidato a presidente da República cerca de 15 dias após a reeleição de Dilma Rousseff, em 2014, dentro da sede da Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, lá no Rio de Janeiro, em que era comandada à época pelo general Tomás Paiva, atual comandante do Exército Brasileiro. Desde então, a presença de Jair Bolsonaro em programas de televisão popularescos aumentou exponencialmente.
Desde então, suas postagens nas redes sociais aumentaram de alcance de forma surreal. Bolsonaro virou o tal mito que a horda ainda insiste em chamá-lo dessa maneira. Mas o projeto nunca foi ter Bolsonaro como referência política. Afinal, Bolsonaro é um péssimo militar e de modos nada civilizados, digamos assim. Mas era o que tinha naquele momento mais potencial eleitoral. O plano era, quer dizer, era não, é a volta dos militares para a vida política e institucional do país e pelas vias democráticas. Só assim, a presença de militares em cargos civis e parlamentos está já, na verdade, naturalizada. Nessa construção, militares começaram a falar sobre política, o que nem o seu código de ética permite. Um general, o tal Vilas Boas, ameaçou ministros do STF para que não dessem habeas corpus a Lula em 2018. Nas últimas eleições, nunca tivemos tantos militares eleitos no Congresso Nacional, assembleias legislativas e câmaras municipais como temos agora. Ninguém mais se incomoda com militares falando e fazendo política, atividade exclusivamente civil em nosso país. Ao perceber que não seria reeleito, Bolsonaro se desesperou e tentou dar um golpe de Estado. Sim, ele cantou as figuras ali em torno dele, inclusive militares. As figuras que ungiram ainda lá em 2014 deixaram o bicho correr solto. Mais ou menos uma postura, vai nessa, tô contigo, dando corda para que ele se enforcasse sozinho. Evidente que alguns desses militares que já estão indiciados aí no Supremo Tribunal Federal e se tornarão réus na primeira turma, né, pela primeira turma do STF, por tentativa de golpe de Estado, compraram de verdade a tese de golpe, tá? Mas alguns outros tantos ali só deram corda mesmo. Vai, bora. Alguns até que vão pagar com prisão, até porque suas famílias continuarão com todas as benesses de ser militar no Brasil, e esses caras são forças especiais, e o lema das forças especiais, no popular, é tô aí pro que der e vier. Na minha avaliação, o que as figuras que ungiram Bolsonaro não contavam foi com o alto grau de idolatria que se deu em torno da sua imagem, em parte fruto dessa unidade com igrejas evangélicas. Até por isso, o descarte não poderia se dar de maneira abrupta, sendo preciso fazer com que Bolsonaro fosse desmontado com o tempo. E as manifestações fracassadas em mobilização de rua são um sinal evidente e claríssimo disso. Uma das marcas de Bolsonaro e da extrema-direita na política era a grande capacidade de mobilização de rua. Mas desde as eleições de 2022, esses atos começaram a ter cada vez menos pessoas. Evidente que durante a campanha eleitoral de 2022 sempre teve, né, muita gente nos atos pró-Jair Bolsonaro, até por causa do período eleitoral, cartão corporativo, uma série de circunstâncias aí. Mas esses atos já eram menores, por exemplo, que os realizados em 2021. Desde então, a cada manifestação, menos pessoas nas ruas nos atos convocados por Jair Bolsonaro. A queda em participação é gritante, o que vai minando a aura de grande liderança popular que bota a gente na rua, que se construiu ali em torno do capitão descartável do Exército Brasileiro. A gente também não pode deixar de considerar, é verdade, esse atual momento que nós vivemos, né, de refluxo de mobilização de rua, independente do espectro político e da pauta para as mobilizações. Estamos num momento histórico, numa quadra histórica em que as pessoas não querem ir para as ruas ou precisam de bem mais convencimento para fazer isso. E a pauta oficial para esses atos recentes convocados por Bolsonaro não tem poder de convencimento para que as pessoas saiam de suas casas. Oficial porque fala em anistia para o 8 de janeiro, mas na verdade é para anistia para si. Bolsonaro chama anistia para ele mesmo, né? Mais da metade da população brasileira não quer anistiar golpista. Além do que,
só acredita que a preocupação de Bolsonaro é com aqueles que destruíram as sedes dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro, quem ainda acredita em Papai Noel ou acredita em unicórnio. Ou seja, os fanatizados, que são menores do que parece, 12% segundo a Quest, mas maiores do que deveriam ser. Sejamos sinceros. Jair Bolsonaro está se borrando de medo do que vai acontecer com ele após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Se ficar no Brasil, vai para a cadeia. Se fugir, carimba de uma vez na sua testa parte de sua essência central dele ali, que faz dele ser o que é: a covardia. Em ambos os casos, o plano inicial de quem o ungiu vai dar certo. Bolsonaro será esquecido eleitoralmente. O plano de quem ungiu Bolsonaro em 2014 hoje é fazer Tarcísio de Freitas presidente do país. Também capitão do Exército, Tarcísio é da confiança dos militares e não age como espantalho, tal qual Jair Bolsonaro fez e faz nos últimos anos. Mas esse plano não é para agora, em 2026, não, gente. É para 2030. Tarcísio de Freitas só tem 49 anos de idade. É uma criança em termos de atividade política. Tem sua reeleição ao governo de São Paulo praticamente certa e poderá usar o seu segundo mandato para se distanciar da imagem de Jair Bolsonaro, que estará preso por tentativa de golpe de Estado. Tarcísio ainda é, neste momento, em abril de 2025, um ilustre desconhecido do eleitorado brasileiro. Num segundo mandato como governador de São Paulo, Tarcísio terá tempo suficiente para viajar pelo Brasil, dando palestras, dar entrevistas na mídia hegemônica, se afastar da imagem de Bolsonaro e vai para uma disputa em que a esquerda terá Lula somente como cabo eleitoral. Além disso, se já temos um Congresso Nacional ruim, esperemos o próximo. A partir de 2027, a gente vai ver que nada é tão ruim que não pode piorar. E no segundo mandato de Lula, ou quarto, considerando os dois primeiros lá nos anos 2000, as travas para impedir as políticas públicas de Lula se materializarem serão ainda maiores, assim como a construção narrativa de que a esquerda acaba ali, em 2030, que já deu o que tinha que dar. Se para 2026 a extrema-direita não tem nome, está bagunçada ali, vários nomes aparecendo, etc., a esquerda também não tem para 2030. E Tarcísio virá muito forte para 2030. Em 2026, a minha aposta é que a extrema-direita vai de Ronaldo Caiado mesmo e vai para tomar uma pisa mesmo. O foco da extrema-direita para 2026 é o Congresso Nacional, em especial o Senado. Por isso, e tantos outros pontos aos quais sempre tenho colocado por aqui, é que estamos vendo o descarte de um militar ruim e um político abaixo da linha da mediocridade, que foi alçado à ponta de lança do debate público do país como um espantalho, mesmo um espantalhão, para ser descartado assim que não tivesse mais serventia. A alçada de Bolsonaro naturalizou militares na política. Fez boa parte da população acreditar haver militares golpistas e legalistas. E limpou o nome, a barra das Forças Armadas nessa espiral de confusão política, iniciada ainda lá em 2013. Esses atos de Bolsonaro pedindo anistia são como os gritos dos porcos antes de serem abatidos. E a analogia cabe bem aí, porque Bolsonaro não passa de um porco fascista.